muito obrigado por cada um que está aqui. Espírito Santo de Deus, que não seja eu falando, mas seja o Teu Espírito Santo falando aos corações de cada uma das vidas. E Deus, aquilo que o Senhor só pode fazer, só o Senhor pode fazer, faça em cada vida. Enquanto nós ouvimos a Tua palavra, ouvimos sobre essa metodologia, que o Senhor também possa dar criatividade para cada um, coisas mais incríveis para cada ministério, que cada um possa pegar isso e possa ampliar, possa multiplicar, possa fazer até obras maiores, como o Senhor falou. Jesus disse: obras maiores nós iremos fazer, que cada um possa fazer obras maiores em cada ministério, em cada cidade que as pessoas estiverem aqui representando. O Senhor esteja impactando através de cada um, em nome de Jesus, amém, amém. Bom, então, esse livro, Criança com C, nós falamos dos 5 Cs do Ministério de Criança. Isso vale não apenas para Ministério de Criança, claro que a gente vai ser um pouco mais específico para isso, mas a gente vai falar também, isso pode ser aplicado para relacionamento de pais e filhos. Mais para frente a gente vai escrever um que é só sobre pais e filhos, Criança com C, voltado para pais e filhos, com exemplos e detalhes mais voltados. Mas você pode pegar isso já e aplicar na sua vida para os seus filhos, tudo bem? Então vamos começar já. Eu vou falar de 2 Cs, são 5 Cs, eu vou falar de 2 Cs, e a minha esposa Jaqueline, como mulher fala mais, né? Ela vai falar de 3 Cs. Então eu vou falar mais rápido aqui, para ela poder ter mais tempo de falar, já que a mulher gosta de falar bastante, vou dar essa oportunidade para ela. Bom, então vamos lá. O primeiro C, fala comigo, chamado. Chamado. Então nós vamos entender aqui, nós vamos entender qual é o nosso chamado como líder de criança. Quando eu falo líder de criança, voluntário é um líder, porque líder tem a ver com influência. E se você influencia uma criança, você é líder. Se você influencia a sua casa, você é o líder. Líder não tem a ver com posição, mas tem a ver com coração. A partir do momento que você começa a influenciar, você já é um líder, tudo bem? Então, primeira coisa, você tem que ser o líder de você mesmo. Então, nós temos que entender qual é o nosso chamado com o Ministério de Criança, como voluntário, como pai e mãe para as nossas crianças. E uma das grandes perguntas que os filósofos falam é: da onde eu vim, para onde eu vou, para que eu existo? Em outras palavras, qual é o propósito da minha existência? Por que eu existo? Qual é o meu papel como pai, como mãe? Qual é o meu papel como voluntário, como ministério de criança? E nós então temos que entender, quando nós temos um chamado, nós realmente sabemos o que temos que fazer. E aquilo que nós temos que fazer, nós entendemos também o porquê estamos fazendo isso. Então nós temos que entender que quando nós vivemos uma vida com chamado, ou uma vida com propósito, nós vamos ter sonhos, nós vamos ter metas, nós vamos ter um propósito de vida. A pior coisa que tem na vida é você viver uma vida sem propósito, você viver uma vida sem a razão da existência. Miles Monroe foi um escritor, ele já morreu, mas ele falava o seguinte: eu não quero ter mais anos de vida para descobrir qual é o propósito da minha vida, mas eu quero ter mais anos de vida para ver os frutos da minha vida com propósito. Em outras palavras, uma vida sem propósito não faz nada. Uma vida sem chamado, você não consegue produzir nada. E quando você tem uma vida com propósito, você vai atrás de resultados. E o chamado tem que ser tão grande que você não quer nem dormir. Sabe aquela coisa que você está tão empolgado? Eu tenho uma coisa tão grande para alcançar, eu tenho uma coisa tão grande para fazer, que eu nem consigo dormir de tanta vontade de fazer aquela coisa. E sabe, muitas pessoas vivem uma vida pecaminosa porque não tem o que fazer, porque não tem uma vida que chama. Porque quando você tem um propósito tão grande, você nem tem tempo de pecar, não é verdade? Você está tão focado naquele propósito que Deus chamou, naquele chamado, que você vai para cima que, não dá para pecar. Porque se você parar para pensar em pecar, você já perdeu seu tempo para o seu propósito. E se a gente entende que a nossa vida aqui é momentânea, e realmente é, mas que enquanto nós estamos vivendo aqui, Deus te deu saúde, Deus te deu tempo, Deus te deu recursos, você tem que ser um bom mordomo daquilo que Deus te deu. E Deus te deu um grande chamado, Deus te deu dons, talentos, Deus te deu paixões para aquilo que você foi chamado. E uma das grandes dificuldades que a gente tem com o ministério de criança é ter voluntários que realmente têm chamado.
E como eu falei hoje à tarde, muitas pessoas vivem por uma necessidade e não por um propósito. Eu vou fazer isso porque está precisando de ajuda. Tudo bem, você até tem um bom coração, mas muitas vezes você tem que entender qual é o seu chamado, porque quando você entende seu chamado, você não vai ocupar uma necessidade e você vai cumprir um chamado. O meu filho Mateus, ele tinha, se não me engano, 6, 7 anos de idade, e a Jaqueline, ela minha esposa, ela tem uma paixão por crianças e ela tem um chamado para famílias e para levantar a geração de crianças. E uma vez a Jaqueline estava falando: eu queria tanto ir no hospital, fazer caridade, aquelas crianças, e orar por elas, e sei lá, ir lá no hospital ou numa creche, em algum lugar assim, fazer ação social. E eu ouvindo aquilo, eu falei: ela nem tem tempo para escrever as coisas que ela tem que fazer, ela nem tem tempo para estar com os voluntários e discipulando eles, ela não tem nem tempo. Como que ela vai fazer? Eu comecei a pensar, né? Aí o Mateus, meu filho de 7 anos, ele é meio nerds. Sabe o que é nerds? É aquele que gosta de estudar. Quando ele está no banheiro, ele pega um livro e começa a ler. E ele estava lendo John Maxwell. Já ouviu falar de John Maxwell? E ele estava lendo sobre liderança de John Maxwell. E o Mateus falou para a Jaqueline: mãe, qual é o propósito da sua vida? Aí a Jaqueline: o propósito de vida? Como assim? Ele falou: o propósito de vida não é você com famílias, você fazer recursos para abençoar famílias. Então, se você fizer uma coisa que não é o seu propósito, você está roubando a oportunidade de outras pessoas que têm um propósito de ir para o hospital fazer isso, de exercerem e desenvolverem no propósito, e você não vai estar cumprindo o seu propósito. Significa que nem toda coisa boa para você vai ser o excelente, porque Deus tem o excelente para você, Deus tem um chamado específico para você, Deus tem algo especial, e muitas vezes nós vamos ter sim, sempre necessidades, não é verdade? Sempre nós vamos ter necessidades, mas se a gente viver por necessidade, a gente nunca vai cumprir o nosso propósito. Então, quando as pessoas que vêm falam para a gente: Lucas, eu sei que vocês precisam de ajuda no ministério de criança, eu fico com dó de vocês, tal, então eu posso ajudar. A gente fala: muito obrigado, mas não, porque a gente não quer necessidade, a gente não quer pessoas que vão viver por uma necessidade, mas sim que vão cumprir um propósito. E como que eu vou descobrir o meu propósito? É muito fácil. Geralmente é aquilo que arde o seu coração. Primeira coisa, é aquilo que arde o seu coração. Se o seu coração arde por crianças, isso já é um bom sinal que você tem um propósito nisso aí. Se você já tem um carisma, um dom para lidar com crianças, isso é bom também. Então, paixão, dons e talentos para relacionados com criança. E quando você... Sabe o Neymar? Tu não conhece o Neymar, jogador de futebol? Se o Neymar não ganhasse R$1 jogando futebol, ele continuaria jogando futebol o resto da vida dele. Você sabia disso? Por quê? Porque ele tem talento e ele tem paixão por futebol. Eu também, quer dizer, eu não tenho talento, mas eu gosto muito de futebol. Eu gostava muito. Sabe, chamado e paixão é aquela coisa que se faria o resto da vida sem ganhar um centavo. E a gente fala, a gente quer pessoas assim que vão estar no ministério de criança. Eu quero investir em criança, seja o tempo que for, e independente de qualquer lugar, eu estou lá, porque eu tenho essa paixão, eu carrego isso, esse é o meu chamado. Sabe, então, quais são os seus dons, quais são os seus talentos? Geralmente estão associados aos seus sonhos e ao seu chamado. Qual é o seu sonho? O meu sonho é de ver um Brasil transformado. Eu tenho uma paixão por crianças, eu tenho um talento que eu consigo falar bem, consigo me comunicar com as crianças. Então, provavelmente esse é o seu chamado. E aí você pega aquilo, a sua paixão, os seus talentos, o sonho que você tem, investe nas crianças, e você vai ver então o resultado da sua vida com propósito. Então, primeira coisa é o chamado. Qual é o seu chamado com pai, com mãe? Se você é pai e mãe, você já tem um grande propósito. Biblicamente, você já recebeu uma herança de Deus. Então você tem que fazer o seu melhor para investir nessa herança e não desperdiçar essa herança. Tudo bem? Então, chamado. Agora, o chamado das crianças. Então, eu dei esse exemplo hoje à tarde. Eu comecei a tocar baixo com 11 anos de idade, porque não tinha nenhum baixista para tocar. E eu toquei até meus 35 anos de idade. 24 anos tocando baixo por uma necessidade. E aí eu parei de tocar com 35 porque eu descobri que não era o meu chamado. Na verdade, eu nem pensava nisso. E quando caiu a minha ficha, eu falei: gastei 24 anos vivendo uma vida por necessidade. Imagina onde eu estaria hoje se
os 24 anos, em vez de investir numa necessidade, investiria num propósito. Não é verdade? Imagina só o Neymar. Não, Neymar, você não vai jogar futebol, você vai jogar basquete. Vai treinar basquete, fica treinando basquete. Não, ele já está desperdiçando a vida dele, não é verdade? Ele nasceu para jogar futebol, então vai jogar futebol. Agora, esses dons, esses talentos, a gente tem que ajudar. Nós, como líderes e voluntários de crianças, como pai e como mãe, nós temos que descobrir e ajudar as nossas crianças a descobrirem os seus chamados. Em outras palavras, descobrirem os seus propósitos. Em outras palavras, quais são os seus destinos divinos. Claro que a gente sabe que na Bíblia, Deus já nos chamou para nós sermos bênçãos. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Significa que o nosso chamado é de nós sermos tão abençoados para abençoar outras famílias. Então isso é vamos dizer assim, um chamado geral. Outro chamado geral está lá em Jeremias 29:11. Pois eu sei, diz o Senhor, os planos que eu tenho para você. Quais são os planos? São os propósitos, o chamado. Plano de paz, plano de prosperar, plano de esperança, plano de um futuro. Isso é um macro geral. Então, existe o destino que Deus já determinou para você. É de prosperar, é de paz, é de esperança. Não é bom isso? É. Agora o nosso papel é descobrir especificamente aonde que você vai prosperar, aonde que você vai trazer esperança. É na artes e entretenimento, é comunicação e mídia, é na política e governo, é economia e negócios, é na ciência, é na saúde, é no ensino, é na religião, na igreja ou na família. Esse é o nosso micro. O macro nós já sabemos, a Bíblia fala. Agora o nosso papel como líderes é descobrir qual é o chamado de cada criança. E sabe, uma das coisas que está ligado ao chamado das crianças são os sonhos, são os desejos e são as habilidades, que quanto mais ela começa a se desenvolver, começa a ficar mais distinto e mais claro. E uma das coisas que eu falo, na verdade Jesus falava que das crianças é o reino dos céus. E tem vários, eu comecei a estudar e a meditar nisso. Um dia a gente vai escrever um livro sobre isso. Por que Jesus falou que dos tais é o reino dos céus? Primeira coisa, a criança tem uma fé inabalável, não é verdade? A criança até acredita no Papai Noel, não é verdade? Imagina essa fé no Papai Noel quando é num Deus verdadeiro de verdade. A outra coisa é que a criança nasce sem religiosidade, até quando um adulto começa a ensinar religião para ela. E outra coisa também é que a criança sabe sonhar. Pergunta qual é o sonho de uma criança. Todo mundo vai começar a dar risada, mas a verdade é que nós adultos não precisamos ensinar as crianças a sonhar. Nós precisamos ensinar os adultos a não impedirem as crianças de sonhar. É claro que a gente tem que distinguir o que é sonho, o que é fantasia, o que são metas. Sonhos de Deus são sonhos que com os nossos recursos, nossas habilidades, nossos talentos, a gente não consegue atingir. E a gente precisa, a dependência do sobrenatural de Deus. Esse é um sonho de Deus. Agora, quando a gente fala, sonhos são os sonhos que eu consigo atingir com minha própria inteligência, com meus próprios recursos, com o meu talento, isso não é sonho, isso são metas e objetivos que você consegue sem a ajuda de Deus. E fantasias são aqueles sonhos mirabolantes que você precisa de um sobrenatural, mas está sem um propósito. Então todo sonho de Deus precisa de um toque sobrenatural de Deus, mas existe um propósito correto para esse sonho. Isso foi desde Gênesis, a gente não vai entrar em detalhe, mas para você entender e começa a descobrir qual sonho que cada criança tem. E uma atividade que a gente fez, a gente está falando sobre sonhos, sobre chamados para as crianças, e a gente estava em pequenos grupos, eu estava supervisionando, e a atividade era para compartilhar o sonho. E um voluntário falou assim para a criança: e você, qual é o seu sonho? A criança tinha 9 anos de idade. A criança falou assim: o meu sonho é ter poder das águas nas minhas mãos. E fez assim, psh. Aí todo mundo começou a rir, a voluntária olhou para mim tipo, coitado, não sabe o que está falando. Aí eu falei, não, peraí. Eu falei para ele, isso foi um sonho que Deus te deu? Ele foi. Agora você vai orar e vai pedir para ele qual é o propósito deste sonho. Porque se um sonho desse aí não tiver um propósito, isso é apenas uma fantasia dele. Mas se tiver um propósito, isso pode ser um sonho de Deus. Naquele momento ele parou, fechou o olho, orou e falou assim, eu já sei, Deus me falou. Eu falei, então, o que é esse? Por que Deus te deu esse sonho?
Ele falou que eu vou ter esse poder de controle das mãos, da água nas minhas mãos, para ajudar pessoas que não têm água, para levar água para essas pessoas. Aí todo mundo ficou assim. Eu falei, isso é um sonho de Deus. Hoje, com os próprios recursos dele, ele não consegue ter o controle da água na mão. Mas quem sabe ele estudando engenharia, quem sabe ele estudando biotecnologia, talvez ele não consiga desenvolver algo que vai trazer recursos para lugares onde não há água. Esse é um sonho de Deus. E aquilo começa a arder no coração dele. O que você quer ser quando crescer? Eu quero ser engenheiro. E aí começa a fazer sentido as coisas. Então as crianças muitas vezes sabem sonhar sonhos que adultos não conseguem sonhar. Por quê? Porque nós somos influenciados por religiosidade e as crianças não. Então nós temos esse papel de ajudar cada criança a descobrir quais são seus sonhos, quais são os seus chamados. A partir do momento que a gente começa a descobrir, que ela começa a descobrir, nós começamos a direcionar, a desenvolver, a discipular para esse sonho, para esse chamado. Tudo bem? E aí nós podemos ser muito mais intencionais para levar essa criança para o lugar que Deus determinou, ou seja, para o alvo. São como flechas, tem um destino, tem um alvo. E é para lá que elas têm que ser destinadas. Tudo bem? Então esse é o primeiro C, chamado. O segundo C, fala comigo, conectar. Muito bom, conectar, a gente começa a perceber que você pode ser um melhor teólogo, pós-graduação em teologia, doutorado em teologia, mas se você não tiver uma conexão com o coração da criança, ela não vai receber nada. A gente pode ter a melhor aula preparada, a melhor ministração, mas se a gente não conectar com o coração da criança, não vai acontecer nada. Então quando nós falamos em conectar, é o nosso coração, conectar o nosso coração com o da criança, mas também é o nosso coração com Deus, porque a partir do momento que nós estamos conectados com a criança, se conectando com Deus, nós somos como canais para essas crianças, e também depois ela já vai conectar automaticamente com Deus, quando ela experimenta através da gente. Muitas vezes nós somos facilitadores dessa conexão dela com Deus, então automaticamente ela já engaja ela com Deus, e também depois ela com o próximo. Então são 3 corações envolvidos aí, de Deus, o nosso, da criança, na verdade do Ministério de Criança. Tudo bem? Então a primeira coisa que a gente fala é como é que está a sua vida, sua conexão com Deus. Porque é bíblico, a gente só pode passar aquilo que nós temos, aquilo que nós recebemos e aquilo que nós temos. Então se você não está conectado diretamente com a fonte, que é Deus, o que é que você está passando para a criança? É religiosidade, é hipocrisia, é mentira ou não é nada? Então por isso é importante a nossa vida de devoção a Deus, um estilo de vida de oração, de leitura da palavra, estilo de vida de jejum, de adoração, porque quando nós estamos conectados com Deus, nós estamos cheios do que? Do amor, de esperança, do Espírito Santo, e aí é mais fácil a gente fluir, e nós como canais para passar o coração da criança. Mas também não adianta nós estamos conectados tanto com Deus, receber cheio de Deus, e não ter nenhuma conexão com a criança. E como é que nós nos conectamos com criança? Fazendo coisa que criança gosta de fazer. E o que é que criança gosta de fazer? Brincar. Então quando nós estamos brincando com elas, nós não estamos perdendo o tempo, muito pelo contrário, nós estamos ganhando tempo, porque nós estamos criando uma ponte do coração meu com o coração da criança. Então todos os nossos voluntários são incentivados, instigados, encorajados e desafiados a cada vez mais brincar com as crianças. Porque quando nós brincamos, nos divertimos, nós estamos conectando coração com coração, e é muito mais fácil, de repente, se ela tem uma parte escura na vida dela, algum trauma da vida dela, só o fato dela te contar aquela coisa, a Bíblia fala, onde há luz não há trevas, ela abre aquela parte escura da vida dela, só o fato dela contar, porque ela tem uma conexão com você, a luz já entrou, já começa a cura na vida dela. Então é importante nós conectarmos com as crianças, em outras palavras, nós pisarmos o mesmo chão que elas pisam. E o que é pisar o mesmo chão? É justamente se identificar com ela, ter empatia com ela, crie empatia com ela. Eu sempre falo, toda criança que eu conheço, né, eu falo assim, e aí, qual a sua idade?
criança fala, eu tenho 6 anos. Eu sempre falo, nossa, sério? Quando eu tinha a sua idade, eu tinha 6 anos, sabia? Sério? Conectou já. Então, coisa que ela se identifica. Às vezes fala, quando eu tinha 6 anos, eu gostava de jogar futebol, fazia isso. Então começa a contar coisa que ela tem na idade. Se divertir, às vezes é divertir, às vezes é contar história. Criança gosta, depois ela vai lembrar de você. Daqui a pouco você não precisa fazer nem mais, ela já no dia seguinte já chega, começa a chegar perto de você. Por quê? Criou uma conexão de coração para coração. Eu lembro quando a gente foi para Bethel Church, a gente foi fazer como se fosse um estágio, um curso, na verdade, escola de líderes de criança lá. A gente fez um estágio de observação numa idade de, acho que era 10 a 12 anos. E era bem em volta das férias das crianças lá. E o professor lá, o líder, eles tinham 1 hora para estar com essas crianças. Então ele começou a falar, e aí pessoal, como foi as férias de vocês? Aí todo mundo, foi bom, então conta aí como foi. Eu fui numa fazenda, eu andei de cavalo, eu fui pra praia, tomei água, sei lá, quase me afoguei, mas eu aprendi a nadar, não sei o que lá. E você, cada um contando. E eu só olhando assim, os caras estão perdendo tempo. Na minha época, quando eu estava na escola dominical, já chegava, era oração, era louvor, era palavra, não tinha perda de tempo não. E lá, aí chegou 40 minutos, ou meia hora, aí eu falei, acho que agora ele vai começar a fazer alguma coisa, né? Aí ele falou, muito bem, então pessoal, agora é a minha vez de falar. Eu falei, agora sim vem a palavra. Eu falei, agora eu vou contar como foi minhas férias. Vocês querem saber como foram minhas férias? Aí todo mundo, a gente quer saber. Então eu trouxe umas fotos para vocês. E começou a mostrar a foto dele na praia, surfando, tal. E aí 40 minutos só falando de férias. Aí mais 10 minutos, ele falou, agora eu vou compartilhar uma palavra de Deus. Naqueles 10 minutos ele compartilhou a palavra de Deus. Mais 5 minutos ele orou pelas crianças. Mais 5 minutos de orientações, avisos e tal. E tchau pessoal, até semana que vem. Aí terminou lá o Ministério de Crianças. Ele reuniu nós éramos 6 pessoas fazendo esse estágio de observação. E falou, e aí pessoal, o que vocês acharam? Vocês têm alguma dúvida? Aí eu falei, você teve 1 hora, eu cronometrei. Você teve 40 minutos perdendo seu tempo falando de férias. Por que você não pegou e já começou a falar da Bíblia, da palavra? Aí ele começou a dar risada. Falou, isso aí, porque não adianta eu pegar uma semente no chão aqui, começar com o martelo e ficar martelando que nunca vai entrar. Então quando eu estava me conectando com as crianças, eu estava preparando o solo, e quando eu trouxe a palavra, eu só coloquei a semente, e aquela semente foi plantada num bom terreno. Eu falei, uau, quebrou minha religiosidade. E aí eu comecei a entender e comecei a perceber que realmente isso é importante. É você preparar o solo, é você pisar ao mesmo chão que as crianças, se identificar com elas, e elas vão estar com o coração aberto para receber essa semente. Tem o Shigeto, ele é um lutador de judô. Uma vez ele me chamou então para fazer um projeto social com crianças carentes. Ele falou, Lucas, vamos lá, e tem em torno de 120 crianças para você ministrar hoje. Eu falei, caramba, 120 crianças da comunidade, mas eles não são cristãos. Não, ninguém é cristão, tal. E hoje você vai conversar com elas. Eu falei, caramba, imagina só, 120 crianças, qual a idade? É de 6 anos a 12 anos. Eu falei, meu Deus, como que a gente vai fazer para elas prestarem atenção? E aí ele chegou lá e ele começou a dar aula de judô. E as crianças tudo conectado, tal. O que ele estava fazendo? Criando conexão de coração para coração. Aí nos 10 minutos finais, pessoal, agora todo mundo sentado aí que o pastor Lucas tem uma palavra para vocês. Todo mundo estava assim, coração aberto, pronto para receber. Eu falei, caramba, como é importante ser criativo, pisar o mesmo chão, e na hora da semente, ser muito intencional e a terra já está preparada. Então criar conexão de coração para coração. Mas a partir do momento que você então traz as verdades para a vida da criança, porque você está conectado com Deus e você já conectou o coração com ela já vai perceber, uau, isso é Deus, isso é Deus. E ela então tem uma experiência real e automaticamente já próxima ela já sabe conectar com Deus. Automaticamente você foi apenas um facilitador, mas agora ela já começa então a desenvolver um relacionamento pessoal com Deus. Então, acho que tem o slide aí. Eu comecei a falar, esqueci de passar. Se puder passar o próximo slide, tem algumas fotos aí. Isso, então aqui conectando o coração através de brincadeiras. Claro, de acordo com cada idade, cada diversão é diferente. Próximo. Depois elas aprendem então a conectar automaticamente com Deus. Você foi simplesmente um
canal. Depois que você foi um canal, você ensinou. Agora quando você fala, então pessoal, agora vamos conectar com Deus, as crianças já sabem o que fazer. Então, próximo slide. Aqui tem um vídeo, criança, se der para passar. E criança é criança, ela conecta com Deus do jeito que ela é. Às vezes ela está com um brinquedo na mão, às vezes ela está com um pirulito na mão. E aqui, o vídeo está pronto aí? Se puder passar. Fecha o olho, doutor. Ó, vamos imaginar Jesus. Não confiar em teu amor quando tudo que existe. Conectada com Deus, chupando pirulito. Ai, que falta de respeito. Ai, quanta religiosidade, eu falei ali. Deixa a criança ser criança. Claro que quando ela aprender, seria ridículo um adulto agora aqui no culto chupando pirulito, né? Lógico. Mas é criança. Dos tais é o reino dos céus. Então, intencionalmente também no louvor e adoração, nós fazemos os passos. Lembra? Tabernáculo de Moisés, átrio, santo lugar, santo do santo. No santo do santo é conexão diretamente com Deus. Átrio é a fase de nós conectarmos com as crianças. E as crianças vêm agitadas às vezes, crianças são alegres. Então eu vou começar louvando a Deus com alegria. Então existe a diferença de louvor e de adoração. Começamos com louvores nos átrios, santo lugar, depois santo dos santos, é quando a criança começa a se conectar. Então até na parte de louvor e adoração, nós somos intencionais para escolhermos músicas de acordo com o objetivo final, é levar cada uma para o santo do santo. Então primeiro é átrio, muita alegria, ritmo, louvor, depois vamos entrando santuário, depois santo dos santos. Acho que tem um vídeo aí, é o vídeo na ordem, o primeiro, número 1, que é em relação a louvor. Como que a gente então, uma forma mais prática para entender. Aqui é o louvor, vamos lá. Ajuda, louvor, uau! Agora vai entrando o santo lugar, santo dos santos, e ela conecta com Deus. E é nesse momento que ela está no santo dos santos, que ela tem conexão com Deus, é o próprio Deus falando diretamente com a própria criança. E numa desses momentos de louvor e adoração, num momento de adoração, uma criança de 9 anos, depois, na verdade, o pai veio falar com a gente, falou assim: o que aconteceu com nossa filha tem 9 anos, a gente sempre tinha que ficar falando, vai estudar, vai fazer lição, não sei o que, e a partir de domingo, ela passou a não mais, a gente não precisou mais pedir, ela já foi automaticamente estudar, porque no momento de louvor e adoração, na adoração, ela ouviu do próprio Deus, o chamado dela. Deus falou para ela, você vai ser uma médica, e você vai liderar os médicos sem fronteiras no Brasil. Ela ouviu de próprio Deus, não é a gente falando, não é qualquer um, mas ela ouviu a voz de Deus, porque nós criamos conexão de coração para coração, mas também ela já conectou diretamente com o coração de Deus. E quando elas ouvem, elas têm essa experiência sobrenatural com Deus, são momentos que marcam a vida dela. Sabe, um dos grandes desafios de muitas igrejas é que muitos pastores falam, eu tenho crianças que nasceram na igreja, cresceram, participaram do ministério de crianças, quando viraram adolescente, metade já se desviou, e aí quando chega na fase de jovem também, metade que sobrou também já desviou. Mas sabe, o que a gente tem visto é que quando a gente traz uma experiência real de Deus, uma experiência viva, não apenas contar histórias, mas elas não aprendem as histórias da Bíblia, mas elas conhecem de verdade o autor da Bíblia, a vida delas são transformadas.
Mas para isso nós somos aqueles facilitadores de conectar o coração de Deus com o coração da criança e trazer essa experiência sobrenatural com Deus. Então temos diversas histórias. Muitas vezes a gente pensa que a criança não está conectada, mas ela está. Tem outro exemplo, no momento de louvor e adoração, tinham duas crianças e uma criança tentando derrubar a outra criança, sabe, judô? Tentando derrubar. E a primeira reação nossa aqui que é: para de bagunça, vamos louvar, vamos adorar a Deus, não é isso? A criança Só que a gente recebeu uma orientação de a gente nunca falar isso. A gente sempre perguntar: você precisa de ajuda? O que está acontecendo? Você precisa de ajuda? Então, isso foi lá na Beta, aconteceu, a voluntária chegou e falou assim: você precisa de ajuda? Os menininhos tentando um derrubar o outro. Aí o menininho falou assim: sim, eu preciso de ajuda. A voluntária falou: o que foi? Não, é que esse meu amiguinho me chamou para tirar ele do lugar, porque tem um anjo em cima dele e ele não consegue sair do lugar, ele está paralisado. Então, a gente com uma mente religiosa já chega chegando, quebrando e trazendo religiosidade para a criança, enquanto muitas vezes elas estão conectadas no sobrenatural muito mais do que a gente está. Então a gente precisa entender, a gente precisa aprender e também a discernir o que é que está passando com cada criança. Então, primeiro C fala chamado, segundo C fala conectar. E aí depois que você criou uma conexão com o coração do coração com ela, ela está aberta, e aí então você vai poder compartilhar, que é o terceiro C, fala compartilhar. E esse é o terceiro C, e a Jaqueline então vai continuar o terceiro C. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Eu amo esses testemunhos, eu já ouvi, já contei esses testemunhos sempre, e cada vez que surge um testemunho dentro da Estação 52, isso esquenta o nosso coração, e eu sei que isso tem aquecido o coração de vocês também. Em Apocalipse fala que o testemunho de Cristo é o espírito da profecia. O que isso significa? Cada vez que a gente testemunha algo que Deus fez, algo que Jesus realizou, abre uma oportunidade para que isso aconteça de novo. Abre essa janela para que algo profético aconteça. Então, eu quero instigar vocês a cada vez que ouvir um testemunho desse, esse testemunho não serve só para a nossa igreja, não é só para as nossas crianças, mas eu tenho certeza que são para as crianças de vocês também. Então, cada testemunho que você ouvir, você fala assim: Deus, eu quero isso e eu quero mais. Então, vai falando: Deus, se aconteceu lá, pode acontecer na minha casa, pode acontecer no meu ministério, e eu quero isso. E a gente, quando a gente sai para ministrar, a gente sai não para contar o que está acontecendo só na Estação 52, mas a gente sai para falar para vocês que se está acontecendo lá, pode acontecer em qualquer lugar. E a gente sabe que Deus está abrindo essa janela de oportunidades, porque o mundo lá fora está um caos. Então as nossas crianças precisam dos seus próprios testemunhos para permanecerem firmes. E eu digo que nem só as crianças, nós também, todos nós, como o Lucas falou, os 5, 6 a gente vai falar mais específico para crianças, mas se você trabalha com adolescentes, a gente recebeu uma mensagem esta semana de um grupo de líderes de adolescentes que aplicaram os 5, 6 com os adolescentes, e em uma semana vários testemunhos começaram a acontecer. Então isso serve para adulto, isso serve para criança, porque isso não tem a ver com idade, mas tem a ver com coração, tem a ver com relacionamento com Deus. Então eu quero instigar vocês que todo testemunho, você até levanta a mão, fala assim: Deus, eu quero isso para mim. Eu aprendi que quando a gente escuta um testemunho, eu falo: opa, eu também quero, eu quero isso. Tá no ar. A nossa boca libera vida ou morte. Então, se está saindo vida, você fala: opa, eu quero, tá bom? Combinado? Eu vou falar sobre o terceiro C, que é o compartilhar. O Lucas falou muito bem sobre chamado, sobre estar conectado com Deus, conectar o coração das crianças com Deus.
E quando a gente conecta o coração da criança ao coração do pai, a gente abre uma oportunidade de compartilhar. Compartilhar o quê? Compartilhar a palavra de Deus, compartilhar testemunhos de vida, para que essas crianças elas possam ter suas próprias histórias. Então, nesse slide, a gente está com o nosso pastor sênior, o pastor Teófilo, e ele sentou, a gente fez uma conferência e ele sentou e ele compartilhou a história de vida dele, e junto com isso, ele compartilhou Marcos 16, que fala sobre a grande comissão. E aí ele, no meio do compartilhar, ele contando as experiências dele, ele parou e falou assim: quem que quer aqui também ter essas histórias? Então as crianças levantaram a mão, ele orou por muitas crianças ali, então ele teve que se conectar com as crianças, contando as histórias dele, fazendo com que o coração das crianças aquecesse para querer aquilo também. E daí ele veio e trouxe uma verdade bíblica junto com uma história. Então, um grande desafio da gente é contar não só uma história bíblica, mas contar uma verdade bíblica. Porque a palavra de Deus, ele não contém só versículos, nem histórias bíblicas. Ela contém verdades que a gente pode trazer para a nossa vida, aplicar na nossa vida e ver essa diferença acontecendo. Então, só para vocês entenderem e eu sentir e contar essa história aqui, para compartilhar com vocês uma maneira da gente contar essa história, já que a gente está com adultos. A Bíblia conta a história de Ana e Samuel, que Ana, ela queria muito ter um filho e ela não podia engravidar. Todos conhecem essa história? E a Bíblia fala que Ana se angustiava e chegou um ponto dela ir até o templo e ela chorava, ao ponto do sacerdote Eli achar que ela estava bêbada. E ela vai, ela conta ao sacerdote, ele ora por ela, e aí Ana engravida. E sabe, quando eu casei com o pastor Lucas, eu tinha um problema para engravidar. Eu tinha apenas um ovário, porque o meu ovário, o outro tinha sofrido de endometriose. Então eu perdi um ovário. E o meu útero, ele era retrovertido, ele era de cabeça para baixo. E aí a minha médica falou: olha, não é que você seja estéril, você não é estéril, mas muito provavelmente quando você quiser engravidar, você vai ter que fazer um tratamento, a gente vai ter que tomar uma medicação para que essa gravidez ela possa acontecer. E para quem é mulher sabe o quanto que isso dói. E eu fiquei assim: ai Deus, tá bom, eu sou recém-casada, não é agora mesmo que a gente está pensando em engravidar, mas você ainda fica com aquela pergunta: e se eu nunca engravidar? Meu sonho sempre foi ter um filho. E aí, com 9 meses de casada, eu comecei a passar muito mal com anticoncepcional e resolvi parar. E a minha médica falou: olha, fica uns 2 meses sem tomar. Não precisa evitar, porque a chance de engravidar é muito baixa. Fica sem tomar um tempo, depois você volta. Bem, parei de tomar. Cadê a minha menstruação no outro mês? Não veio. Aí eu falei: deve ser por conta de muito tempo tomando, né? Irmãos, eu estava grávida. E imagina você com 9 meses de casada, você não sabe se fica feliz ou triste, sabe? Tipo, meu Deus, estou grávida. Meu Deus, estou grávida. E aí a gente ficou e o Lucas falou assim: não, se for um menino, ele vai se chamar Mateus, porque Mateus significa presente de Deus. E a gente crê que foi um presente de Deus você ter conseguido engravidar. E aí foi um menino e se chama Mateus. E o mais lindo de tudo isso foi porque quando Mateus nasceu, que eu fui fazer os meus exames de pós-parto, eu não só estava bem, mas eu estava com os meus 2 ovários de volta. Eu estou com os meus 2 ovários e eu engravidei da minha segunda filha. Então, quando eu estava ali sentada, eu falei assim: Deus, que história o Senhor quer que eu compartilhe da Tua palavra, que traga uma verdade, que o Senhor libere essa verdade para as pessoas que estão aqui. E Ele pediu para eu contar essa história. Então, se Ele pediu para eu contar essa história, é porque aqui tem mulheres que
que estão tentando engravidar e não conseguem. Porque aqui tem mulheres que precisam fazer tratamentos. Porque aqui tem mulheres que talvez tenham diagnósticos de esterilidade, ou sua, ou do seu marido, ou tem pessoas aqui que conhecem mulheres que sofrem com isso. Então, se você está aqui hoje, é porque você é um canal de bênção para a vida de alguém, ou porque Deus ele quer te curar hoje. Então, eu quero que você fique de pé, se é você, ou se você conhece alguém que tem esse problema, fica de pé agora para a gente orar juntos. Yes, fica de pé. Muito bem, isso. Nós temos 3 mulheres aqui, 4. Oi, sua amiga? Ótimo, tem alguém que conhece isso? Se você conhece alguém que está tentando engravidar e não consegue, fala, nossa, eu não tenho problema nenhum, mas eu não consigo engravidar, fica de pé, que a gente vai orar. Muito bom. Nós somos um corpo, certo? Nós somos o corpo de Cristo. E a gente fala muito para as crianças 2 coisas. Quando a gente está recebendo oração, a gente faz assim com as mãos para receber. Então, vocês que estão de pé, faz assim com as mãos, como quem está recebendo. E a gente vai pedir para as pessoas que estiverem do lado dessas mulheres, coloque a mão nelas para a gente orar e interceder juntos, tá bom? Então, se você está do lado de uma dessas mulheres, coloca a mão ao lado delas e nós vamos interceder e falar que assim como em Apocalipse fala que o testemunho de Cristo é o espírito da profecia, assim como aconteceu comigo, assim como aconteceu com muitas mulheres que eu conheço, vai acontecer com essas mulheres e com as mulheres que estão aqui sendo representadas. Então, Pai, muito obrigada. Eu te agradeço porque cada testemunho que a gente tem é um sinal de que o Senhor pode fazer de novo, Pai. A tua palavra fala que o testemunho de Cristo é o espírito da profecia. Eu recebi um milagre no meu ventre, Deus. Eu conheço mulheres que foram curadas, mulheres que engravidaram quando a medicina falava que elas não podiam engravidar de jeito nenhum. E o Senhor agiu. Então, Espírito Santo, eu te peço agora, eu declaro ventres abertos. Pai, que as mulheres que estão aqui sendo representadas, que tenham os seus ventres abertos, porque a tua palavra fala que do nosso ventre, Deus, o nosso ventre gera vida, que realmente essas mulheres possam ter seus filhos, seus tesouros, Pai. Deus, eu te peço por filhos naturais sendo gerados nessas mulheres, Pai, famílias benditas. Deus, eu repreendo agora todo o espírito de enfermidade. Pai, eu te peço por milagres, que a medicina talvez possa falar que é impossível, mas o Senhor é o Deus do impossível. E o Senhor faz agir em cima do impossível, Pai. Os exames podem dizer que não, os médicos podem dizer que não, mas o Senhor é o Senhor do sim. E nós dizemos sim e amém para gestações nesses ventres. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. E olha, meus irmãos, quando a gente conta, e amém, e contem os testemunhos depois. E eu sei que pode ter mulheres aqui, que o resultado dos exames mostra que é impossível engravidar. E nós temos um casal na nossa igreja, que ela recebeu um diagnóstico, ela não tinha, não é que ela não tinha útero nem ovário, ela não tinha óvulos, e o marido dela tinha esterilidade, e o médico falava, olha, vocês precisam optar por adoção. E ela começou a orar, e um dia ela passou mal, ela foi para o hospital, e quando ela descobriu, ela viu que estava grávida. E ela falou assim, não é possível. O médico falou, olha, é impossível você estar grávida. Provavelmente é uma gravidez psicossomática. E nasceu a filhinha dela. Depois de 2 anos, ela engravidou da 2ª filha. E o médico dela leva os exames dela para todos os congressos de medicina como prova de um milagre. Ele fala, você é a prova que eu tenho de que existe um Deus e que existe milagre. Então, que vocês recebam um milagre de vocês. Amém. Que assim seja. Amém, amém, amém. E sabe,
Quando a gente compartilha histórias bíblicas para as crianças, e a gente sabe que hoje, se eu perguntar aqui, quantas pessoas sofreram traumas e sofrem traumas até hoje da infância, eu acredito que mais de 98% daqui sofreu algum trauma na infância. Então, se a gente consegue ser intencional para levar uma verdade bíblica para as crianças e fazer com que elas sejam libertas ainda na infância, quanto que essas crianças não conseguiriam caminhar melhor? Quanto que elas não conseguiriam ter realmente o seu destino destravado? Então, quando a gente fala sobre compartilhar, Deuteronômio 11, do versículo 19 ao 21, fala uma passagem que eu sei que todo mundo aqui já conhece. Fala sobre Deus instruindo Moisés a como que o povo de Israel teria que ensinar os mandamentos para os seus filhos. E fala assim, Deuteronômio 11, 19 e 21. Ensina-as os vossos filhos, falando delas, assentados à vossa casa, andando pelo caminho, deitando e levantando. Escreva nos umbrais das vossas casas e nas vossas portas, para que se multipliquem os vossos dias e os dias dos vossos filhos na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar a vossos pais, e sejam tão numerosos como os dias no céu acima da terra. Quando eu leio essa passagem, eu vejo uma palavra muito clara aqui, que é intencionalidade. Quando a gente vai falar sobre a palavra de Deus para as nossas crianças ou para as pessoas com quem a gente lidera, a gente precisa agir com intencionalidade. É fazer com que a gente conte uma história que elas consigam aplicar no seu dia a dia. Eu contei ontem a história da Júlia, e eu sei que muitas pessoas aqui não estavam. A gente falou sobre bullying, porque é algo comum que acontece nas escolas das crianças. E João 15:15 conta e fala que Jesus ele não nos chama mais de servos, mas de amigos. E a gente falou para as crianças, olha, vai ter situação onde você vai se sentir traído, machucado, sem amigo, sozinho, mas Jesus, ele é teu amigo, e que essa verdade venha na tua mente quando você se sentir sozinho. E eu creio que aqui, hoje, tem pessoas que estão machucadas com pessoas, tem pessoas que se sentem traídas, tem pessoas que se sentem machucadas. Deixa eu te falar uma coisa, a gente como humano, a gente termina machucando um ao outro, às vezes de propósito, às vezes sem querer, mas a gente sempre tem Jesus. Então, se hoje você está decepcionado com as pessoas, você precisa entender uma coisa, as pessoas elas erram. Hoje você foi machucada, amanhã você pode machucar alguém, mas existe Jesus que vai ser sempre o teu amigo, que nunca vai te trair, que nunca vai te virar as costas, e para quem você pode sempre pedir socorro. Então, Pai, eu te peço por esses corações machucados agora, que o Senhor venha trazer a revelação de que eles estão no meio de pessoas que podem errar, e que amanhã eles podem errar também, mas que a confiança deles esteja no Senhor, e que eles possam dar a outra face, uma face que não foi batida, uma face que não foi machucada, porque é isso que o Senhor nos pede. E que eles possam entregar para Ti toda a angústia, todo o sofrimento e toda a dor. Em nome de Jesus. E aí a Juju foi para a escola. E quando ela volta da escola, a mãe dela fala, Juju, como foi na escola? E ela disse, mamãe, eu estava lá na escola e as minhas amigas começaram a rir de mim. E nessa hora, eu ouvi uma voz no meu ouvido falando, Juju, lembra de João 15:15? Eu sou o teu amigo. E ela falou, mamãe, eu lembrei, Jesus me falou que ele era o meu amigo. Então eu não fiquei triste. Sabe, meus irmãos, a gente precisa ler a palavra de Deus. A gente precisa entender que a Bíblia, ela traz verdades que curam, que libertam, que traz identidade. E quando a gente compartilha uma verdade bíblica, não só uma história,
mas uma verdade para as nossas crianças, para os nossos liderados, para as pessoas que estão conosco. A gente gera vida na vida delas. E no momento certo, na oportunidade certa, o Espírito Santo vai fazer com que elas lembrem desses versículos, lembrem dessas histórias. Então, a gente tem uma foto aqui, que é do nosso momento do compartilhar, a próxima. Aqui a gente tem as crianças, que elas estão orando pela líder do louvor daquele domingo. Como a gente é intencional e a gente precisa ser intencional, então a gente sempre ora com as visitas que chegam na nossa igreja, no nosso ministério. Então as crianças, elas aprendem a orar, não daquilo que a gente ensina elas falarem, mas elas aprendem a orar de tanto ver as outras crianças orando ou a gente orando. E aí a Anitta chegou para tocar o louvor e elas falaram, é a primeira vez da tia, então a gente tem que orar com ela. E aqui é a turminha de crianças de 2 e 3 anos. Eles são muito pequenininhos. E vocês estão vendo ali no cantinho uma cadeira em forma de coração? Vocês conseguem ver? Essa cadeirinha é o que a gente chama da cadeira do compartilhar. Porque a gente sabe que as crianças, elas precisam falar. Elas precisam pôr para fora aquilo que elas estão sentindo muitas vezes. Então a gente coloca essa cadeirinha no meio das crianças e a gente pergunta, quem quer contar algo bom ou ruim? Porque quando é algo bom, a gente ensina as crianças a declarar que isso aconteça na vida dos seus amigos. E quando é algo ruim, a gente ensina as crianças a interceder por esse amiguinho. E um domingo, aqui elas oraram pela Anitta, tem essa cadeirinha, e a gente faz isso, a gente busca fazer isso com todas as idades. E um domingo, uma menina de 7 anos sentou e falou assim, eu tenho uma coisa muito legal para compartilhar. E a gente falou assim, o que é? Aí ela disse, eu ganhei um tablet, que eu queria muito. Aí você respira, fala assim, oh Deus, né? Um tablet? Não. E daí falou, não, a gente tem sempre que buscar em Deus algo de bom de tudo que acontece. E aí a gente perguntou para as crianças, quem aqui, e isso serve para vocês, porque o testemunho de Cristo é o espírito da profecia. Quem aqui tem algo que queria muito, seja a salvação de alguém da casa, seja a sua casa própria, seja a quitação de uma dívida. Quem aqui deseja algo e tem pedido muito algo para Deus, levanta a sua mão. Isso. Oh, meu Deus, você também. Muito bem, levanta a sua mão. Exatamente. E aí a gente falou para Nicole, assim como você recebeu algo que você queria muito, você vai orar pelas crianças que querem também algo muito de Deus. E se for da vontade de Deus, Ele vai ceder. Então agora eu quero que vocês levantem a mão, vocês que querem algo, e eu vou pedir que assim como aconteceu na vida da Nicole, que aconteça na vida de vocês. Deus, o Senhor foi generoso ao ponto de dar um tablet para Nicole. E toda vez que a gente conta esse testemunho, a gente vê o Senhor fazendo e dando para as vidas aquilo que elas tanto desejam conforme a Tua vontade. Então, Pai, o Senhor sabe os desejos desses corações. Que eles possam ter essas respostas atendidas, que o Senhor possa dar além do que eles têm pedido. Porque o Senhor é um Deus bom, que dá além do que a gente pede. Em nome de Jesus. Amém, amém. E a Nicole fez essa oração e olha, naquela semana, aquela oração gerou nas crianças um coração generoso. E elas começaram a dar umas para as outras videogames, tablets, tênis, sapatos, roupas. Então aquilo que a Nicole orou, muitas crianças tiveram respostas de oração de coisas materiais inclusive, que outras crianças sentiram de dar. Então a gente fez com que essas outras crianças também tivessem testemunhos de respostas de oração. E uma dessas crianças foi uma criança que ela pediu ao pai um tênis de rodinha. Sabe aqueles tênis de rodinha? E o pai falou assim, meu amor, ora e pede para papai do céu. Pede para papai do céu.
E ele disse que foi seguindo ela subiu no quarto, se ajoelhou e falou assim: Papai do céu, por favor, me dá um tênis de rodinha? Em nome de Jesus, amém. No domingo seguinte, uma outra criança, a Hannah, ficou com o pé pequeno e sentiu de dar esse tênis de rodinha para essa criança que orou. E ela veio contar, feliz da vida, que ganhou um tênis de rodinha. E quando ela ganhou esse tênis, ela não entendeu que foi a Hannah que deu. Ela entendeu que quem deu foi Deus. A gente precisa ensinar as nossas crianças, os nossos filhos, que o Deus do Antigo Testamento, que o Deus do Novo Testamento, que o Jesus que operava milagres, que o Jesus que operava no Novo Testamento é o mesmo de hoje. E que Ele faz e que as crianças terão seus testemunhos. Por isso que a próxima foto é importante a gente fazer com que as nossas crianças se apaixonem pela Bíblia. Tenham o desejo de ler essas verdades. Hoje a gente tem a palavra de Deus na linguagem, na nova tradução da linguagem de hoje, que facilita das crianças lerem. Então a gente sempre estimula as crianças a fazerem suas devocionais. E a gente pede para elas responderem 4 perguntas. E no domingo a gente abre oportunidade para elas contarem aquilo que Deus falou com elas durante a semana. Então, se você está anotando, as 4 perguntas que a gente faz para as crianças e que elas procuram responder e elas trazem no domingo é: primeira pergunta, o que eu aprendi com o que eu li? Então, ela pergunta, o que eu aprendi? Então, ela responde. A segunda pergunta é, como, por que isso é importante? Então, a primeira é, o que eu aprendi? Por que é importante? Porque ela precisa entender que toda a palavra de Deus é importante para algo na nossa vida. Então, a gente fala muito para elas que antes delas buscarem uma palavra para dar para alguém, elas precisam buscar uma palavra que fale com elas. E isso serve para a gente também. Porque a partir do momento que a gente tem uma palavra que sirva para a gente consegue liberar essa palavra para a vida de outras pessoas. Então, por que isso é importante? Como eu posso aplicar na minha vida? O que eu preciso fazer para aplicar essa verdade que eu aprendi? E a 4ª pergunta é, qual oração eu preciso fazer? Então, as crianças, elas respondem essas 4 perguntas. A gente abre a oportunidade para que elas realmente tenham essa resposta. O meu marido me mandou uma mensagem agora e eu fui ler e esqueci o que eu estava falando para vocês. A gente precisa entender, fazer com que elas respondam essas 4 perguntas e a gente abre essa oportunidade durante o culto para que elas replicam e elas falem aquilo que Deus falou com elas. E é muito bonitinho, porque às vezes teve uma criança que ela foi e ela contou sobre um versículo que ela orou, que ela leu, uns salmos que falava sobre o amor de Deus. E ele perguntou assim, eu me senti muito amado por Papai do Céu nessa hora. E ele perguntou assim, quem aqui quer se sentir amado por Deus? E as outras crianças levantaram a mão. E aquele menino orou pelas outras crianças. Então a gente já está ensinando elas a ministrarem, a pregarem do jeitinho delas. Para quando elas saírem para os outros lugares, nas suas escolas, onde elas estiverem, elas vão conseguir fazer isso. Então, eu tenho um vídeo agora que fala sobre esse compartilhar. Ô Lu, qual é o vídeo? Oi? Ah, tem um vídeo de uma menina. E eu quero que vocês prestem atenção nesse vídeo que ela conta o que aconteceu na cadeirinha do compartilhar. Oi, meu nome é Ana. Então, eu sou da escolinha lá de cima e o meu pai morreu. Como o meu pai foi lá pro céu, eu fiz um compartilhamento e eu gostei dessa parte do compartilhamento, do abraço, que todo mundo me consolou, que algumas pessoas choraram, algumas pessoas me abraçaram e quando nós caímos do abraço coletivo foi um momento de risos. E eu gostei muito dessa parte, que a professora que me abraçou,
professora, outra primeira impressão, e eu gostei muito. Não sei se vocês conseguiram ler, mas esse testemunho foi da Ana, é de um ministério de crianças que aplicou esses 5-6 e eles mandaram pra gente esse vídeo, porque a mãe da Ana falou que já fazia 2 anos que o pai dela tinha morrido e ela nunca conseguia falar sobre isso. E naquele domingo ela conseguiu falar, ela chorou, as tias com as outras crianças foram, abraçaram, e a voluntária que nos mandou esse vídeo, ela disse assim que a Ana mudou o comportamento dela, ela voltou a sorrir depois que ela conseguiu expressar isso e receber amor que preencheu todo esse espacinho vago no coração dela. Então, como é importante a gente olhar para o outro, a gente sentir a dor do outro, principalmente quando esse outro é uma criança que muitas vezes não tem a oportunidade de falar. Amém? Então, que vocês tenham lindos testemunhos do compartilhar da palavra de Deus com as vidas que estão nas mãos de vocês. Amém? E aí, quando a gente compartilha e a gente realmente traz uma verdade bíblica, a gente tem uma grande oportunidade de corrigir. Fala comigo, corrigir. Corrigir é o 4 C. E quando a gente fala a palavra corrigir, automaticamente a gente pensa na correção de castigo, de deixar no canto pensando, mas não é isso que Deus nos chama para fazer com as crianças em relação ao ministério de crianças, ou com as vidas que a gente discipula e cuida. Então a gente primeiro precisa entender o que devemos corrigir, como podemos corrigir e por que corrigir. Então, quando a gente entende sobre vidas, o que Deus nos chama para fazer é corrigir algo que não está alinhado com aquilo que Deus desenhou. Vamos ler lá em 2 Timóteo 2, 24 a 26. Não sei se vocês conseguem ler aqui, mas fala assim, 2 Timóteo 2, 24 a 26, fala sobre o que corrigir, como corrigir e por que corrigir. Então, essa passagem, ela traz luz para as nossas vidas e direcionamento no o que corrigir, como e por quê. Então, fala assim, ó. Ora, é necessário que o servo do Senhor... Quem é servo do Senhor aqui? Todos nós somos. Ele fala aqui, o servo do Senhor o quê? Não viva a contender, ou seja, não viva a brigar, a discutir, bater boca, reclamar, mas, e sim, deve ser brando. O que é brando? É manso. O que é manso? É um fruto do Espírito Santo. Então, mansidão e ser brando não é para uns ou para outros, é para todos nós que temos o Espírito Santo. Então, não existe desculpa de dizer que a gente não consegue ser brando. Não é verdade? Talvez para as pessoas que têm um temperamento mais forte seja mais difícil, aquelas que têm um temperamento mais calmo seja mais fácil, mas todo mundo pode e deve ser brando. Então não viva a contender, e sim deve ser brando para com quem? São alguns? São todos. E todos aqui, na palavra original, todos significa todos. Todo mundo. Os bons, os ruins, os fáceis, os difíceis. Eu quero só fazer um parêntese aqui. A gente fala que existe 3 tipos de crianças. Existe a criança que é aquele filé mignon. Sabe aquela criança que nasceu e nem chorou? A criança que é fácil, ela obedece, ela é calma demais, ela é tão boazinha que ela se prejudica. Vocês conhecem crianças assim? Tem aquela que é uma fraldinha, uma maminha ou uma
uma carne que precisa dar uma amaciada, que eu falo que é aquela criança sapequinha, que já não é tão boazinha, mas ela é serelepe, ela é espertinha. E tem a carne seca, não é verdade? Que precisa ir para a panela de pressão, deixar de molho. Mas fala comigo, esses 3 tipos de carne, eles não dão pratos deliciosos? Depende de quem? Do cozinheiro. Um bom cozinheiro consegue fazer pratos incríveis com esses 3 tipos de carne, não consegue? Um mau cozinheiro consegue estragar um filé mignon, não consegue? Então, não importa o tipo de criança, não importa o tipo de adulto, nós somos chamados para sermos bons cozinheiros. Agora, como que a gente se torna bom cozinheiro? Tá logo aqui na sequência. Apto para instruir. O que significa apto? Significa preparado, pronto. Como que a gente se prepara? Como que a gente fica pronto para instruir? Estudando o quê? A palavra de Deus. Lendo, buscando verdades, buscando sabedoria. A palavra de Deus diz que se a gente pede, a gente recebe. Se a gente busca sabedoria, Ele dá. Agora, como que a gente vai ser apto na palavra de Deus sem estudar a palavra de Deus? Não tem como. O Espírito Santo só pode trazer verdades aos nossos corações a partir do momento que a gente lê essas verdades. Então, ele fala assim, que a gente tem que ser brando com todos, apto para instruir, ou seja, para ensinar, paciente. Fala comigo, paciente. Paciência é o quê? É um fruto, faz parte do fruto. Uns têm e outros não. Tá certo? Se você não tem paciência, você precisa se encher mais de quem? Do Espírito Santo. E olha, quando a gente pede paciência para Deus, Ele não faz brotar paciência. Ele nos traz situações onde a gente desenvolve a paciência. Então, se você convive com uma criança difícil, talvez Deus esteja querendo desenvolver em você mansidão e paciência. Amém? Amém. Então ele fala paciência. Paciente o quê? Disciplinando com o quê? Com mansidão. Mansidão, meus irmãos. A partir do momento que a gente grita, e eu sou nordestina, e eu sei que o sangue nordestino sobe, né? E tem coisas como o filho que parece que só funciona na base do grito. Mas sabe, eu moro no Nordeste, e uma coisa que eu amo, eu moro no Sudeste, e uma coisa que eu amo no Nordeste é o fato da varinha. Aqui ainda se aplica muito a varinha. O que falta muito lá. A varinha é de Deus. A gente tem que disciplinar os nossos filhos, porém, disciplinar com mansidão. A partir do momento que a gente grita, que a gente bate com raiva, a gente está pecando, meus irmãos. Respira, conta até 10, fala, meu amor. Por dentro você está assim, sabe? Tipo, meu amor, você desobedeceu. Você vai ganhar disciplina. Ele não vai ganhar peia, você não vai bater nele. Você vai disciplinar. Não é verdade? Não vai bater, nem apanhar. Vai disciplinar. E quando você sai no shopping, você fala assim, meu amor, você vai obedecer ou vai ganhar disciplina? A criança vai falar o quê? Vou obedecer. As outras pessoas vão pensar que disciplina pode ser castigo, deixar pensando. Na cabeça do teu filho, disciplina é uma colher de pau que você tem dentro da tua bolsa. Faz sentido? É disciplina. Não é bater, não é apanhar, é disciplinar. E a palavra diz que o pai que ama, cedo disciplina seu filho. Então a gente, como Ministério de Crianças, a gente vai bater nas crianças a partir de agora? Vai disciplinar com varinha? Não, a gente não pode. Mas a gente pode convidar os pais a fazerem isso.
Não é verdade? A minha sogra pega as mães e fala assim: mamãe, leva lá no banheiro e disciplina. Aí a mãe fica assim: disciplinar? Isso, pega na sua bolsinha alguma coisa e dá assim com força para doer a perninha, porque ele precisa de disciplina. Agora, com o Ministério de Crianças, a gente pode ajudar as crianças a entenderem o que há de errado com elas. E essa disciplina, esse corrigir, é tirar um comportamento que não é dela, que aí a gente continua olhando aqui e fala assim, ó, com mansidão, os que se opõem, ou seja, os que estão contra aquilo que você está ensinando. Na expectativa, ou seja, ansiando que quem? Que Deus faça o quê? Conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. A gente sabe que quando uma criança ela desobedece, se ela está desobedecendo, ela está indo mais para perto de Deus ou para longe de Deus? Para longe. Então ela está sendo mais cativa de quem? De Deus ou do diabo? Do diabo. Então a gente tem que tirar ela desse laço, fazendo com que ela se arrependa com a ajuda do Espírito Santo, para que ela entenda o que ela está fazendo. Esse é o tipo de correção para mau comportamento. É fazer e ajudar essas crianças a entenderem que aquele comportamento dela não está deixando ela ir mais para perto de Deus, não está fazendo com que ela vá mais próximo do destino dela, mas está afastando ela do destino que Deus tem. Agora, nós também somos convidados e chamados para corrigir corações. Fala comigo, corrigir corações. O que significa isso? É a gente olhar para uma criança, é a gente ministrar uma história e falar assim: Deus, o que o Senhor quer corrigir nesse coração? E sabe, a gente estava no domingo e a gente ministrou sobre o amor do Pai. E a gente tinha umas almofadas onde as crianças poderiam sentir o abraço de Deus. E aí a gente tinha um menino de 7 anos, que ele estava visitando a nossa igreja naquele domingo. E quando ele deitou naquela almofada, ele começou a chorar, mas a chorar e chorar e chorar. E a gente falou assim para ele: o que aconteceu? E ele falou assim: tia, o meu pai morreu enforcado há 2 anos. E eu nunca mais senti um abraço de um pai. E agora eu estou sentindo a mão de Deus me apertando. Por favor, não me tira daqui. E aí o Felipe foi e ficou orando com ele, ministrando no coração dele, que mesmo ele não tendo um pai natural, Deus, ele seria o pai dele. E assim como ele estava recebendo aquele abraço que ele estava sentindo naquele momento, ele poderia receber esse abraço no quarto dele. Deus queria falar com ele. E aí o Felipe falou para ele assim: para agora, já que Deus está te abraçando, pergunta a Deus o que ele quer falar para você. E aí aquele menino começou a chorar muito mais, porque ele falou assim: Papai do céu está me dizendo que eu nunca mais vou me sentir sozinho. Porque provavelmente depois que o pai dele morreu, ele se sentia sempre muito sozinho. E aí a gente fez uma atividade onde tinha que se queimar palavras. O Lucas até contou ontem sobre a história de um outro menino. E ele escreveu naquele papelzinho: eu não vou ser sozinho. Porque naquele dia, Deus corrigiu o coração dele. Ele entendeu que nunca mais ele vai ser sozinho. E com certeza, em muitos momentos da vida dele, quando ele se sentir sozinho, ele vai lembrar desse momento. E ele vai lembrar que Deus é o pai dele e que nunca deixou ele sozinho. Então, quando a gente está ministrando uma história, quando eu contei o meu testemunho aqui, e a gente orou, o que a gente corrigiu? A gente corrigiu não só corpos físicos, mas sonhos de família, sonhos de maternidade. E sabe, toda vez que a gente sai para ministrar, que a gente fala sobre os 5, 6, a gente sempre vê Deus alinhando corações
no desejo de pessoas de terem famílias. Muitos jovens que escutam essa nossa palestra, eles começam a desejar terem famílias, terem filhos, quando muitas vezes eles já não acreditavam mais nisso. Eles já não queriam mais isso. Então eu quero pedir agora, se você é um jovem ou se você é recém-casado e você pensou um dia de, não, eu não quero ter mais filho. Ou se você está sentindo no teu coração agora, o teu coração ser aquecido pelo desejo de ter uma família, eu quero que você fique de pé para a gente selar essa correção no coração e louvar a Deus e agradecer a Deus pela tua vida. Fica de pé agora que a gente quer orar pelas tuas futuras famílias, pelos teus futuros filhos, pelo desejo que Deus tem colocado agora no teu coração. Yes, amém, amém. Mais alguém? Eu sinto que tem mais pessoas aqui. Ou que você já perdeu a esperança na tua família e agora Deus está resgatando essa esperança na criação dos teus filhos, na criação da tua família. Tem mais, vamos lá. Eu sei que tem mais, não fica com vergonha, fica de pé, se posicione e fala assim, eu creio e eu vou lutar por isso. É isso que Deus tem para mim. Vamos lá, tem mais gente, vamos lá? Mais alguém? Dou-lhe uma? Yes, dou-lhe duas? Muito bem, isso, muito bem. O fato de vocês se posicionarem agora é um passo que vocês estão se colocando a não deixar mais que mentiras entrem na mente de vocês. E todas as vezes que vocês duvidarem da capacidade de vocês de construírem famílias, Deus vai lembrar vocês desse dia, desse momento. Então, vocês que estão sentados, orem junto comigo por essas vidas. Pai, eu te agradeço por esses homens e por essas mulheres que estão de pé. Eu te agradeço pelas futuras famílias que eles terão. Deus, que o Senhor continue aquecendo o coração deles com o teu amor, com a tua paz, com esse desejo de construir famílias. Pai, eu comissiono eles agora na construção das famílias que um dia eles terão. Eles serão grandes pais e mães, não só físicos, mas não só naturais, mas espirituais. Pai, que o Senhor possa abençoar a vida deles, protegê-los, guardá-los, e aos que estão solteiros aqui, que o Senhor prepare o futuro cônjuge deles, para que eles construam famílias benditas do Senhor. Obrigada por esse desejo de construir famílias. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus abençoe vocês. Isso é lindo demais. E o último C é o capacitar. Fala comigo, capacitar. Quando a gente conecta o coração das crianças ao coração do Pai, quando a gente compartilha uma verdade, quando a gente corrige em amor, quando a gente alinha corações, a gente capacita as crianças a levarem isso para o reino, para onde elas forem. Então aqui a gente tem uma foto de duas crianças orando por outros adultos. E elas fazem isso porque elas querem, não porque elas são forçadas, não porque elas são obrigadas, mas elas se sentem super instigadas a levar aquilo que elas recebem para outras vidas. Então, toda vez que a gente vai ministrar algo para as crianças, a gente tem sempre que ter em mente que a gente tem que ministrar algo que compartilhe uma verdade, que corrija um coração e que capacite essa criança a levar isso para outras vidas. Então, na próxima foto, a gente tem essas crianças, elas fazem ativação profética, elas ministram na nossa igreja. E no workshop que a pastora Cristiane foi, elas foram almoçar e elas sentiram, elas chegaram para a gente e falaram assim, tia, a gente quer orar por todos os garçons e garçonetes do restaurante. A gente quer orar por eles. Deus pediu para a gente orar por eles. Então, nós chamamos todos os garçons, todas as garçonetes, e foi muito bonito, porque não só os garçons e as garçonetes foram pedir oração para essas crianças, como também as pessoas que estavam cozinhando, as outras pessoas começaram a ir, e elas sabiam que as crianças estavam orando, os voluntários da igreja começaram a pedir para elas orarem também. Então aqui, essas crianças estavam levando o reino ainda quando criança. A próxima foto mostra uma atividade que a gente fez. A gente falou sobre bondade de Deus. E a gente sabe que Deus, ele é bom para conosco, para que a gente possa ser bom para o próximo. Então, a gente fez uma atividade com as crianças que elas tinham que montar um kit bondade. E esse menininho de verde aqui do canto, ele se chama Mateus Albuquerque.
E a gente fez esse kit bondade, onde as crianças elas foram capacitadas para levar o reino para fora da igreja. Então eles tinham que procurar alguém fora da igreja para entregar esse kit bondade. Mas não era só encontrar alguém e entregar, mas encontrar alguém que Deus falasse no coração delas que era essa pessoa. E sabe, meus irmãos, quando a gente faz isso para as crianças e fala assim, olha, o Espírito Santo vai falar com você, Deus vai falar com você, a gente se coloca num lugar vulnerável, porque Ele pode falar, como não? Mas é a gente que vai dizer o que Deus vai fazer? Não. O nosso papel é gerar uma oportunidade das crianças ouvirem de Deus. Se Ele vai fazer, se Ele não vai fazer, é dele. Mas Ele, e eu nunca vi Deus falhar. Em todos esses anos, a gente nunca viu Deus falhar. E nesse dia, o Albuquerque saiu com seu pai. E eles começaram a procurar. No domingo seguinte, o pai do Albuquerque veio, o Douglas, me chamou e falou assim, Jaque, o que vocês fizeram domingo passado? Aí eu falei, por quê? Ele falou, não, o Mateus saiu daqui da igreja e disse que a gente tinha que entregar o kit bondade para uma pessoa que Deus falasse para ele. E a gente saiu com o carro procurando, e o Mateus falava que não era nenhuma daquelas pessoas. E aí eu falei, tá, Mateus, então vamos, você vai para a escola amanhã. Quando você for para a escola amanhã, a gente encontra essa pessoa. E quando eu estava chegando na esquina de casa, o Mateus falou, pai, é esse homem aqui da esquina. E tinha um mendigo ali na esquina. E aí o pai falou, nossa, na esquina de casa, né? Então eu vou deixar sua mãe e sua irmã em casa e a gente volta andando até esse mendigo. E quando chegou lá, o Mateus falou assim, pai, o que eu falo? E o pai falou, não sei, você ficou procurando até agora, fala o que Deus falar no teu coração. E o Mateus chegou para o mendigo e falou assim, olha, papai do céu pediu para eu te entregar isso daqui. E esse mendigo começou a chorar copiosamente. E o Douglas falou assim, tá tudo bem? Aí ele, não, eu vou explicar o porquê que eu estou chorando. E ele falou assim, olha, você é crente? Aí o Douglas falou assim, eu sou cristão. Aí ele falou assim, eu também era. Eu tenho família, eu tenho esposa, tenho filhos, mas eu me envolvi com crack e cocaína. Então eu saí para a rua porque eu sou agora um viciado em crack e cocaína. Mas domingo passado, o meu pastor me encontrou aqui nessa esquina e encontrou uma clínica para eu ir e ser reabilitado das drogas. E eu falei para o meu pastor que eu só iria para a clínica se em 7 dias Deus falasse comigo. E hoje à tarde, o meu pastor veio me buscar. E eu não vou poder dizer que não, porque Deus falou comigo. E aí ele olhou para o Mateus e falou assim, obrigada. E o Douglas pediu para o Mateus orar por ele. E o Mateus orou por esse mendigo. E o Douglas orou por ele, para que ele fosse restaurado, para que ele voltasse para a família, para que ele voltasse para a igreja. E nunca mais o Douglas viu esse mendigo por lá. E o Mateus recebeu um testemunho na vida dele, que ele vai guardar para o resto da vida. E com certeza, se um dia, Deus me livre, o mundo tentar roubar Mateus de Deus, ele vai saber que é impossível ele ir para o mundo, porque Deus já usou ele desde criança, e ele tem um chamado para vidas desde criança. Então, por isso que a gente fala muito sobre a importância de entendermos o nosso chamado, conectar essas crianças ao coração do Pai, compartilhar verdades bíblicas, corrigir em amor e capacitar essas crianças para levar o reino por onde elas forem. Amém, meus irmãos? Nós temos uma criança de 4 anos no nosso ministério, que hoje ela vai para a escola. A mãe dele foi chamada na escola porque ele tem orado por todos os amiguinhos que se machucam na escola. E não só isso, o que tem acontecido é, quando outras crianças se machucam, no lugar dos amiguinhos procurarem um adulto, eles procuram o Miguel, porque o Miguel tem orado pelas outras crianças e as crianças têm sido curadas. Isso é uma criança, ainda como criança, manifestando o reino fora da igreja. E é por isso que Deus tem nos chamado para trabalhar com essas crianças e capacitar elas
elas a levarem o reino por onde elas forem. Então eu queria encerrar agora, orando todos nós juntos, por todas as nossas crianças, para que Deus nos dê sabedoria, discernimento, estratégias, ideias e criatividade para levar o reino para essas crianças, e a gente vê cada um na sua igreja, no seu ministério, ver essas crianças manifestando o reino nas suas casas, nas suas escolas, no seu bairro, no seu condomínio, com outras crianças. Amém? Então você pode ficar de pé e nós vamos orar juntos, e eu quero que, enquanto eu oro, você vá colocando diante de Deus todas as tuas crianças, as crianças do teu ministério, as crianças da tua família, e se colocando diante de Deus, disponível, e pedindo ao Espírito Santo que use de criatividade na tua vida. Então, Pai, muito obrigada por todas as vidas que estão aqui. Eu te agradeço por todas as crianças que estão aqui sendo representadas, Pai. Eu te peço por cada vida que está aqui hoje, que o Senhor abra cada vez mais as nossas mentes. Espírito Santo, o Senhor é o Deus da criatividade. Então, nos dá criatividade para que a gente possa levar o teu reino para essas crianças. Pai, que ao compartilhar uma história, a gente compartilhe verdades bíblicas, versículos que marquem a vida deles. Pai, que essas crianças possam manifestar o teu reino, o teu coração, a identidade, a vida alinhada com aquilo que o Senhor tem, que os destinos delas possam ser destravados, que sonhos, chamados, visões possam ser conhecidos. Pai, eu te peço por crianças que se movem no sobrenatural, crianças que se movem no profético, crianças que produzem frutos a 30, a 1000, Pai, que essas crianças possam realmente manifestar o teu reino por onde elas forem. Nós declaramos que aqui terão crianças que vão se mover no profético, que as igrejas representadas aqui terão crianças que levarão o teu reino para suas casas, levarão o teu reino para as suas escolas, levarão os teus reinos para os bairros delas, Pai, e que o Senhor trabalhe conosco, nos dando sabedoria, discernimento, paixão pela tua palavra. Deus, que a gente possa conhecer o Senhor como nunca antes, que a gente leve o teu amor para as vidas que estão debaixo das nossas vidas, e que a gente possa realmente ser usado por ti para capacitar crianças, jovens e adultos a levarem o teu reino para fora da igreja, Pai, e que haja muitos testemunhos aqui, em cada família, em cada igreja aqui representada, que os testemunhos aconteçam para glorificar o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Põe a mão no seu coração, repita comigo: Senhor Deus, sela no meu coração todas as palavras, todos os ensinamentos, e eu agradeço pelo teu Espírito Santo, que me faz lembrar de todas as coisas que Jesus ensinou. Eu quero estar dependendo não apenas de metodologia, mas de ti, Espírito Santo de Deus. Muito obrigado pela tua presença em minha vida, e que eu seja um canal de bênção para as crianças e também para as famílias das crianças. E eu declaro na minha vida que através da minha vida muitas famílias serão abençoadas. Nós te agradecemos e pedimos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória ao Senhor Jesus.